Muito importante, muito especial para dois jogadores do Atlético. Como disse há pouco o Wellington Campos, o Everson e o Hulk. O Everson pela primeira vez sendo convocado, o Hulk 5 anos depois voltando à seleção brasileira, mas são convocações que ilustram o momento em que vive o Atlético. O grande momento em que vive o Galo fora de campo e dentro de campo. Uma sintonia de planejamento, de investimento e de bom futebol, porque são grandes jogadores. O Hulk então é um craque no futebol brasileiro, mas se tivesse escondido, como esteve um bom tempo na China, ou se não estivesse assumido o protagonismo que assumiu no Atlético, não seria convocado, mesmo com essa situação dos jogadores que atuam na Inglaterra, talvez não poderem, participar das eliminatórias. São convocações justas, principalmente a do Hulk, que não temos um centroavante brasileiro jogando mais bola que ele. E a do Everson, meu caro Cláudio Rezende, eu acho que acaba de vez com qualquer tipo de desconfiança, patrulha e perseguição que o Everson sofreu em um momento por uma pequena parte da torcida do Atlético. Acredito que todo atleticano hoje está feliz com a convocação do Everson. Boa noite, Rezende. Boa noite, Léo Figueiredo, boa noite a quem nos acompanha aqui também na turma do Bate-Bola. É verdade, São convocações, eu te diria que os dois jogadores estão muito satisfeitos, mas para o Everson é a realização de um sonho. Goleiro do Atlético que chegou a ser sondado recentemente pela comissão técnica do Tite. E agora, com esta mudança aí na convocação, com problemas de atletas que jogam principalmente na Inglaterra, o nome dele aparece, já que o Brasil tem dois goleiros que atuam no futebol inglês, o Alisson e o Ederson, que disputam inclusive a titularidade na seleção brasileira. E aí o Everson do futebol brasileiro, ele ao lado do Santos, os dois foram os lembrados aí pelo técnico Tite. Primeira convocação do Everson na carreira. E o Hulk, como você destacou, Léo Figueiredo, ele esteve na seleção brasileira pela última vez na Copa América Centenária, em 2016, nos Estados Unidos. O Hulk jogou entre 2009, novembro e agosto de 2016 com a seleção do Brasil. Foram 9 jogos com o Dunga, 16 jogos com Mano Menezes e 23 jogos comandados por Luiz Felipe Scolari. E agora retorna, desta vez, com o Tite no comando da seleção brasileira. O Galo que não tem só esses dois convocados, Eles completam agora uma lista de 7 jogadores convocados para seleções sul-americanas. Além de Hulk e Everson, Arana já estava convocado pelo técnico Tite. Alonso para a seleção do Paraguai. Vargas vai servir mais uma vez a seleção chilena, Savarino da Venezuela e o Alan Franco, apesar de não oficial ainda, o Equador deixou para amanhã, a lista oficial, mas o Alan Franco já foi anunciado. Logicamente o jogador tem que se planejar, No domingo à noite ele já viaja, então o Alan Franco não é oficial, mas ele vai sim, de novo para a seleção do Equador. E eu estou na expectativa aqui, Léo, na apuração também, de olho no noticiário argentino, porque se a seleção argentina tomar essa decisão como a seleção brasileira, a seleção argentina teria mais problemas ainda em relação a jogadores que jogam na Europa. E aí o Galo tem Nacho Fernandes e Zaratio. Então essa lista de 7 neste fim de semana pode virar 9 jogadores do Atlético na seleção brasileira. Menos mal, Léo, que desta vez os jogos serão adiados, Porque senão o Galo não tinha time para jogar, Léo Figueiredo. Acho que é uma realidade do futebol brasileiro neste momento, que o próximo calendário, a CBF, junto com os clubes, precisa repensar momentos, datas FIFA, porque é uma realidade que alguns clubes do Brasil têm jogadores importantes, jogadores de seleções, e a CBF, se for inteligente, não vai desvalorizar o principal produto dela, que é o Campeonato Brasileiro, desfalcando os melhores clubes que têm os melhores jogadores por causa de convocações. Alexandre Simões está aqui comigo. Simões, eu estou pegando a convocação do Tite, que havia sido feita anteriormente, e os atacantes que o Tite convocou. O Neymar, ao que parece, o Neymar poderá atender até o momento as eliminatórias. O Richarlison não pode vir, porque joga na Inglaterra até o momento também, porque parece que o Paris Saint-Germain está querendo o Richarlison. O Rafinha, do Leeds, da Inglaterra, também não pode vir. O Matheus Cunha,
que talvez poderia, porque estava na Alemanha, se transferiu para a Espanha, que não está querendo muito ceder jogadores, ainda não está definido, mas o Firmino e o Gabriel Jesus também não podem vir, porque atuam na Inglaterra. E aí abre o espaço para a convocação, inclusive, do Hulk, mas o meu questionamento para você é o seguinte, Simões: Gabriel Jesus, Firmino, Matheus Cunha, esses caras estão jogando mais do que o Hulk e, para ser justo, do que o Gabigol no Flamengo, porque acho que são os dois grandes jogadores do futebol brasileiro hoje, Hulk e Gabigol. São os dois atacantes da seleção do Tite nesse momento. Boa noite, Simões. Boa noite, Léo. Boa noite, Cláudio. Olha, Léo, é difícil a gente fazer esse tipo de comparação pelo nível técnico que eles têm na Europa e pelo que a gente tem aqui no Brasil, né? Que hoje é o país mais forte da América do Sul. E eu acho que a gente vive uma hegemonia que a gente nunca teve, né? Os clubes brasileiros realmente estão sobrando e a gente vê aí a prova, as semifinais de Libertadores e de Sul-Americana. Mas, de toda forma, tá? O Hulk e o Gabigol, eles mereceram essa convocação, né? O Hulk principalmente, né? O Hulk vem sobrando na temporada no futebol brasileiro, a gente já disse várias vezes, é o melhor jogador em atividade. E tem um ponto em relação ao Hulk, Léo, porque eu não sei o que você... Eu acho que o Everson, ele está indo, mas o Everton será o titular, caso não tenha o Alisson e o Ederson, e o Santos é o segundo goleiro do Tite, até pela história dele de seleção olímpica, recentemente, já foi chamado, então... Mas o Hulk, ele chega com reais possibilidades de começar jogando, já de voltar a ser titular da seleção brasileira e de repente formar até essa parceria com o Neymar, que foi companheiro dele nos Jogos Olímpicos de Londres de 2012 e no início da história dele na seleção brasileira. Então, eu acho que é mais do que justo a questão do Hulk e do Everson. Agora, não dá pra gente negar que o Brasil perde, né? Richarlison, Gabriel Jesus, próprio Firmino, são jogadores muito diferenciados. E os goleiros também, né? É muito legal que o Everson tem essa valorização, ele vive uma grande fase, tem sido decisivo pro Galo, dando a volta por cima, passando por cima de perseguição, de críticas e tudo, mas é uma realidade, o Brasil, dos dois goleiros que não vêm, são dos melhores do mundo. Alisson e Ederson, sim, de forma inquestionável, são mais goleiros do que o Everson. Não, se a gente fizer a lista dos 5 melhores goleiros do mundo, né? O top 5 de goleiros do mundo, o Alisson e o Ederson estão, Léo. Estão lá, junto com Courtois, Donnarumma, sim, e Neuer. Acho que aí não tem muita discussão.